Pronto, tá gravando agora. Saber os tipos de ramificações. Porque simplesmente acima de 3 eu tenho variações de ramificações, tudo bem? Como é que fica essas variações? Vou colocar bem aqui pra gente. Imagina que aqui eu tenho uma cadeia principal. Até aqui tá ótimo. Se eu tenho ramificação com um carbono, com dois carbonos, é de boa, é tranquilo. Com carbono, só tem um prefixo para um match. Então isso aqui é um metil. Bonito, maravilhoso. Dois carbonos, esse aqui vai ser um etil. Bonito, maravilhoso. Agora complica quando é 3 em diante. Porque eu posso ter 3 carbonos, eles assim, e posso ter 3 carbonos, eles assim. Ambas possuem 3 carbonos. Ó, vou até dar um zoom para vocês observarem melhor. Ambas possuem 3 carbonos, ó. Aqui eu possuo 1, 2, 3. E aqui eu possuo 1, 2, 3. Mas a sua disposição no meio é diferente. Justamente essa daqui de cima é um N-propil. Rodrigo, como é que eu vou saber que é um N? Grava o seguinte, ela está seguindo um fluxo normal. Um fluxo normal. E essa aqui de baixo é um isopropil. Eu gosto de falar que o iso, ele parece o que? Um Y. Parece um Y. Algumas pessoas dizem que é um pé de galinha. Mas toda vez que tem essa separação igualitária, porque iso vem de igual, é justamente o isopropil. Perfeito, João. Isopropil, beleza? E essas são as com 3. 3 carbonos. Com 4 carbonos, quais são importantes? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essas aqui. Simplesmente você já sabe que essa aqui, que eu estou circulando, como é que ela é? 1, 2, 3, 4. E está seguindo um fluxo normal. Então essa daqui é um N-butil. A de baixo, lembra que eu falei do Y? Então essa daqui é um isobutil. Agora, como é que fica essa daqui? Essa daí, ela é chamada de sec-butil. Sec, porque é uma abreviação de secundário. Porque esse meu carbono aqui, ó, esse meu carbono aqui, ele está ligado na minha ramificação pelo radical secundário. Rodrigo, mas aquele é terciário. Mas quando ele era radical, ou seja, eu tinha carbono, 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 esse cara era radical. Então esse cara aqui é um carbono o quê? Secundário. Então esse cara aqui é chamado de sec-butil. Também tem outra forma para você lembrar. Uma vez um aluno falou, Rodrigo, sec eu só penso em sequelado. Eu falei, cara, tem lógica. Porque é como se fosse um braço maior que o outro ou uma perna maior que a outra. Tudo bem? Sempre que tiver Y é ISO. Perfeito. Sempre que tiver Y é ISO. Grava assim também é mais fácil. Só cuidado com o seguinte. Uma questão ela pode fazer o seguinte, ó, não trazer nesse formato. Ela pode trazer como CH, CH3, CH3. Aí você tem que interpretar que isso aqui é a mesma coisa, tudo bem? É a mesma coisa, fechou? Igual o etil. O etil, uma questão ela pode abordar como? Ela pode abordar CH, peraí, vou fazer assim, CH2, CH3, é uma outra forma, fechou? Rodrigo, eu preciso gravar os pentios? Não precisa, só até o butil tá ótimo. Mas se eu fosse falar, existe mais uma que você tem que saber, é o fenil. Essa aqui o Enem gosta. Fenil é justamente um anel aromático como ramificação. Mas o Enem gosta não dessa estrutura assim bonitinha desenhada. Ele gosta como? De falar que ele é um C6H5. Grava isso, esse meu cara é o fenil. Rodrigo, para mim era benzil, porque é como se fosse um benzeno sem o hidrogênio, né? Fenil.
Porque esse cara é derivado do quê? Do fenol. Ele é derivado do fenol. Eu não sou mais fenol, não tenho mais hidroxila, então eu me tornei um fenil. Tudo bem? Cuidado com isso. Então, esses casos aqui para as ramificações. Grupos funcionais, vamos aprender a diferenciá-los também. O que seria o benzil, então? O benzil, vou colocar aqui então. O benzil seria, subir mais um pouco, quando eu tenho o radical, mas no carbono ligado ao anel. O radical, ele é o carbono e depois eu tenho o anel. Isso aqui é o benzil. Tem um intruso, perfeito. Ele é o benzil. Porque ele é derivado do ácido benzoico, entendeu? Agora tem essa diferença. Então, cuidado, benzil é aquele, fenil é esse. O Enem gosta muito da fórmula molecular. Já caiu várias vezes, tá? Se vier, por exemplo, a forma condensada. O que é a forma condensada? O Enem pode fazer assim, ó. CH3, CH2, peraí, CH2, 3, COO, CH, CH2 e colocar C6H5. Eu já vi isso aqui. Tu já interpreta que aqui nessa extremidade eu sou o quê? Um fenil. O Enem já trouxe essa estrutura aqui, por exemplo. Beleza? Então, tipo assim, se você gravar que C6H5 é um benzil, tu já mata uma questão com isso, tá? Já tem como matar. Depois eu faço com vocês uma questão sobre isso. Como que fica então os grupos funcionais? Mas não tinha um CH2? CH2 é benzil. Naquele caso que eu trouxe aí agora é fenil, tá? Fenil. Ah, entendi. É porque eu coloquei assim, né? CH3. Mas eu tô pensando em ramificação. Eu coloquei CH2. Duas era três vezes, duas vezes. COO. CH2. C6H5. Esse caso aqui, né? Mas na verdade, esse daqui, ele não tá com radical. Se eu abrir a molécula, fica CH3 ligado a CH2, CH2, ligado a um C dupla O, O, ligado a um CH2. E esse CH2, eu tenho hidrogênio, hidrogênio e tenho o grupamento o quê? Fenil. Esse cara aqui é o quê? É simplesmente o que eu chamo de ramificação. Isso, perfeito, tá? Vou apagar aqui agora. Não, tamo junto. Pessoal, principais funções orgânicas que você tem que aprender a diferenciar. A primeira, você tem que saber diferenciar álcool de enol de fenol. Isso virou um éster com um fenil como ramificação. Perfeito. Era um éster com fenil como ramificação. O que é um álcool? Álcool é uma hidroxila, mas ela tem que estar ligada a um carbono, e esse carbono tem que ser um carbono saturado. O que é um enol? Enol é uma hidroxila, também ligada a um carbono, mas esse carbono ele é o quê? Insaturado. O que é um fenol? É uma hidroxila ligada a um carbono, mas esse carbono tem que ser o quê? Um carbono de um anel aromático. Beleza? Exemplos de álcoois. Por exemplo, bem simples. Exemplo de enol. Exemplo de fenol. Olha só.
Esse meu álcool aqui é qual? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Nomenclatura, ó. 3 carbonos, prefixo prop. Prefixo prop. Então aqui é um prop. Ligação simples entre os carbonos. Infixo an. Lembrando que isso é entre os carbonos. Sufixo para hidrocarboneto é O. Para álcool, qual que é o sufixo? O sufixo para álcool é ol. Então, tudo que terminar com ol, tudo que terminar com ol é álcool, beleza? Ah, Rodrigo, mas enol não termina com o quê? Eu vou chegar nessa parte que vai ficar interessante. Esse meu cara é o propan. Aí perceba que a minha hidroxila está no carbono 2. Porque esse meu camarada é 1, esse meu camarada é o 2, esse meu camarada é o 3. Então, propan 2, ol. Pronto. Ou eu posso jogar esse 2 para frente e chamar de 2-propanol. Também é uma forma de eu chamar, beleza? Ah, Rodrigo, mas se eu for pensar dessa forma, vai ficar igual ao enol. Cuidado. Qual que é o sufixo de um enol? Por mais sem graça que pareça, é enol. Uai, Rodrigo, mas por que eu vou chamar de enol? Tecnicamente falando, um enol, ele já vai ficar por si só chamado de enol. Como assim? Aqui eu tenho 3 carbonos, então é prop. Eu tenho uma ligação dupla em qual carbono? Entre o carbono 1 e 2, porque minha contagem agora, a prioridade é da direita para a esquerda. E eu tenho uma hidroxila em qual carbono? No carbono 1. Perceba que no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. E no carbono 1 eu tenho o quê? Ah, uma hidroxila, Rodrigo, é um álcool. Beleza, mas se eu pensar falar que é um álcool, junta em com ol, fica o quê? Enol. Então fica já fixado isso. Então esse aqui é um propenol. O nome já fica enol no final. Enóis, lembra que são compostos instáveis, tudo bem? São compostos instáveis. Fechou? E, Rodrigo, fenol, como é que vai funcionar? Profenol, eu quero que você grave uma coisa muito importante, não só para fenol, mas para também qualquer composto que seja aromático, que é justamente o quê? A perspectiva da ligação. Se eu tenho um composto aromático, todos os carbonos têm hibridação sp2. E você sabe que carbonos com hibridação sp2, eles são chamados de quê? Eles têm geometria trigonal plana. Se todos os carbonos aqui são sp2, então quer dizer que a minha molécula está no plano. Beleza? O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que a minha molécula pode ser vista de frente e de costa. De frente e de costa. Aí que vem um problema. Eu não posso contar o meu composto no sentido horário e anti-horário. Eu tenho que contar de forma igualitária. Como assim? Se eu tenho aqui a cabeça, o grupo funcional principal, beleza? Esse carbono será o carbono 1. Eu não posso fazer 2, 3, 4, 5, 6. Não posso. Porque toda a minha molécula está no plano. Por isso que para anéis aromáticos, a minha contagem ela funciona assim. 1, 2, 2, 3, 3. E aqui o 4. Porque é como se um lado fosse equivalente ao outro. Beleza? Como é que é? Se me lembra aquela piada, é álcool? Não. Eu não conheço a piada, meu perdões. Mas enfim. Como que eu vou falar então? Se eu tiver alguma coisa ligada neste meu carbono aqui, eu posso chamar ele de 2. Posição 2, posição 3, posição 4. Mas essas posições também levam-se nomes. A posição 2 é chamada de posição... Meu Deus. Orto. A posição 3 é chamada de posição meta. E a posição 4 é chamada de posição para. Você pode até abreviar apenas para OMP. Então lembre-se, o meu grupo funcional vai estar lá. Ao lado do grupo funcional, orto, depois meta, depois para.
Algumas pessoas gravam como o, orelha, mão, pé. Porque é como se fosse grupo funcional, a cabeça da função. Então vem orelha, mão, pé. Orelha, mão, pé. Para vem de paralelo, tudo bem? Então o que acontece? É sempre que meu grupo funcional vai estar nesse primeiro? Não. Onde ele estiver será o primeiro. Tudo bem? Grava assim. Onde ele estiver será o primeiro. Beleza? Por exemplo, essa molécula que eu coloquei aqui no canto pra gente. É uma hidroxila, não aromático, então é um fenol, certo? Essa minha posição aqui, eu tenho um quê? Metil. Esse metil está em qual carbono? Esse aqui é o 1, esse é o 2, esse aqui é o 3, no carbono 3. E o 3, ele é chamado de quê? Meta. Então eu posso falar que aqui eu tenho um M-metil. O quê? Fenol. Afinal, se eu tenho hidroxila ligado a carbono e esse carbono é de um anaromático, o grupo funcional é fenol. Beleza? Esse esquema aqui é muito importante. Então saiba diferenciar, por favor, álcool de enol e de fenol. Beleza? Eu vou mostrar as outras funções e aí vamos tacar pau em exemplos. Fechou? Alguma dúvida aqui nesse comecinho? Foi mesmo uma introdução e aí a gente vai aprimorando, vai aprofundando. Sucesso então. Vamos lá. Outras funções que você precisa saber diferenciar. Aldeído de cetona. Hoje mesmo, dando aula, os meus alunos estavam confundindo aldeído de cetona. Cuidado! Aldeído é uma carbonila. Cetona também é uma carbonila. O que muda? Aldeído é uma carbonila em carbono primário. Ou seja, esse carbono vai ter um hidrogênio. Cetona é uma cetona, uma carbonila em carbono secundário. Então, meu carbono não tem hidrogênio. Se tiver um aromático ligado a um carbono e esse carbono tiver hidroxila, aí vai ser um álcool mesmo. Perfeito. Se eu tiver um anel aromático, mas a hidroxila está num carbono que está fora do anel aromático, isso aqui é um álcool. Perfeito. Aldeído, carbono da ponta? Sim. Eu, na época de escola, eu gravava como aldeído. A. A é a primeira letra do alfabeto. Pronto, eu gravo assim. Beleza? Ou seja, toda vez que eu tiver uma carbonila, exemplo aqui, tiver uma carbonila, mas foi na extremidade, é aldeído. Se minha carbonila for no meio da cadeia, o que acontece? Eu sou uma cetona, beleza? Outro ponto de vista interessante. Sufixo do aldeído é al. Sufixo de cetona é ona. Então pronto. Toda vez que você der um nome, se você sabe que é primário, sabe que é no primeiro carbono, a minha contagem começará a partir do aldeído. Sempre será a prioridade, sempre. Então, para e pensa, vai existir um aldeído onde será 2-al, 3-al, 4-al? Não, sempre será 1-al. Sempre será destacando o que está no carbono 1. E se sempre será destacando no carbono 1, já fica fixado na sua mente que se você colocar 2-al, já está incorreto, tem alguma coisa errada. Exemplo, esse meu camarada aqui tem 1, 2, 3, então esse aqui é um prop. Ligação simples entre carbonos. Rodrigo, mas aqui tem uma ligação dupla, mas não é entre carbonos. Então, prop, an, carbonila, carbono primário, tem um hidrogênio, al. Perceba que eu nunca vou ter 2-al, 3-al, 4, nunca vou ter isso. Sempre será direto, beleza? Agora, cetona. 1, 2, 3, 4. Prefixo, but. Carbonila está mais próximo da direita. Então, minha contagem será da direita para a esquerda. Então, esse aqui é o meu carbono 2.
tecnicamente falando, é redundante você colocar butan 2-ona. É redundante. Por quê? Porque se é uma cetona, eu só posso estar no carbono 2, não tem outro carbono. Nesse caso aqui, nesse exemplo, com 4 carbonos, não tem outro. Beleza? Ah, Rodrigo, eu posso ser 3-ona? Não. Porque se a cetona, se minha carbonila estiver aqui, esse aqui será meu carbono 2. Tudo bem? Mas não tem problema você ser redundante e colocar 2-ona. Não tem problema. Beleza? Uma coisa importante é você saber fazer a abreviação do propanal. A abreviação do propanal é CHO. Beleza? Sempre CHO. Porque você está me informando que o carbono está com prioridade em ligação com o hidrogênio. Diferente de COH, que aqui indica que o quê? O carbono está com ligação com prioridade no oxigênio e o hidrogênio está no oxigênio. Tudo bem? Ou seja, como é que ficaria a abreviação do propanal? Seria assim, ó. Seria CH3, CH2, CHO. Essa seria a abreviação. Agora, se fosse um álcool, seria COH. Cuidado com isso. Fechou? Vamos dar continuidade. Você também tem que saber diferenciar ácido carboxílico de éter e de éster. É principalmente diferenciar o ácido carboxílico do éster, tá? Mas pro caso do éster, eu vou mostrar como que funciona. Tem espaço aqui embaixo? Tem não, vou colocar ali do lado. Éter. E no caso do éster, eu vou mostrar o processo de esterificação. Ok? Vamos lá. O que é um ácido carboxílico? Ah, que estranho. Enfim, ácido carboxílico é justamente o quê? Ácido. É justamente aquilo que eu libero hidrogênio, segundo a teoria de Arrhenius. Ó, o Leandro até falou COH. Perfeito. Ácido carboxílico é uma junção de nomes. Carbo vem de carbonila. Quicílico vem de hidroxila. No mesmo carbono, eu tenho uma carbonila e uma hidroxila. Então, para pensar, o meu carbono tem sempre que ter 3 ligações. Então, carboxila, eu sempre vou ser na extremidade. Sempre vou ser na extremidade. Beleza? Sempre. Qual que é o sufixo para ácido carboxílico? O sufixo é oico. Mas ele tem que vir com o nome ácido no começo. Sempre. Beleza? Vou mostrar exemplos daqui a pouco com vocês. Éter. O que é um éter? Éter vem de heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um elemento diferente de carbono entre carbonos. No caso do éter, é o oxigênio que iremos tratar. Quando eu tenho oxigênio entre carbonos, é um éter. E aí eu peço atenção. Não confunda éter com éster, porque o éster é justamente eu ter o oxigênio entre carbonos, mas um dos carbonos é uma carbonila. Perceba que eu tenho 2 carbonos. Ou, eu percebo que eu tenho 2 oxigênios. Qual que é o sufixo para éter? Sufixo são 2. Por que são 2? Porque o oxigênio separa a cadeia. Então é como se eu desse um nome para uma parte e um nome para outra parte. O sufixo para éter é oxi e o. Oxi é para a menor parte. O para a maior parte. Sempre assim. Oxi, menor parte. O, maior parte. Fechou? Esterificação. O que é uma esterificação? É quando eu tenho um ácido carboxílico mais um álcool. Aí
ele vai se formar um éster mais água. Vocês vão entender porque que eu estou fazendo mudança de coloração. O que acontece na esterificação, gente? Ácido carboxílico, vou pegar aqui um dos que mais caem, que é o que é o ácido etanoico, que é o ácido acético. Aqui um ácido carboxílico. Vou pegar um álcool, vou pegar aqui o propanol, hidroxila, ligado a um CH2, CH2, CH3. O que é a esterificação? A esterificação nada mais é do que a minha hidroxila interagir com um hidrogênio. Hidroxila com hidrogênio vai formar o quê? Vai ter a minha saída como água. Então, o meu produto, vou formar água. Mas, se vai sair hidrogênio, vai sair hidroxila, o meu oxigênio vai se ligar com o meu carbono, fato. Então, o que vai acontecer? Que composto eu vou formar? Eu vou ter um CH3 ligado a um carbono com dupla O, ligado ao oxigênio que era do álcool, ligado a um CH2, CH2, CH3. Pronto. Um éster é quando eu tenho um oxigênio entre carbonos e um dos carbonos ligado ao oxigênio é uma carbonila. Pronto. Isso aqui é um éster, beleza? Rodrigo, mas por que eu tenho que compreender o processo de esterificação? É por conta do nome. O sufixo para éster é ato de ila. Ato é a parte proveniente do ácido. Ila é a parte proveniente do álcool. Ou seja, quando eu tenho um ácido, quando ele se torna éster, a parte que veio do ácido será ato. Ila, a parte que veio do álcool será ila. Como é que fica esse meu camarada? Rodrigo, mas como é que eu vou saber qual parte é do ácido, qual parte é do álcool? Você vai separar a cadeia pelo oxigênio. O lado que tiver a carbonila veio da onde? Veio do ácido. Então, simplesmente, qual que é a ideia? Esse meu cara é o 2 carbonos etanoato. Eu coloco um O como conectivo. Eu tenho quantos carbonos no outro lado, que é o lado do álcool? 3. Propila. Existe uma regra na nomenclatura dos ésteres que eu não preciso colocar propanila. Se for an, eu posso anular na parte do ila, tudo bem? Eu posso anular para uma adequação. Então, essa que é a ideia. Quando é ácido carboxílico, ácido no começo, óico no final. Quando é éter, oxi para menor parte, O para maior. Quando é éster, ato para a parte que veio do ácido, ila para a parte que veio do álcool. Aí uma questão Enem que se você soubesse só essa parte, essa ideia, matava uma questão. Por exemplo, se o nome de um éster é propanoato, então sabe que o derivado é do ácido propanoico. Se o nome do éster é butanoato, então você sabe que o nome do ácido é o ácido butanoico. E assim por diante, beleza? Então só pelo nome você consegue destacar e fazer a diferença. Combinado? Essa parte aqui introdutória, tá ok? E aí vai atacar para os exemplos. O que seria o menor e maior do éter? Beleza, obrigado. Menor e maior quantidade de carbonos. Porque o oxigênio no éter, ele separa a cadeia. O lado que tiver menor quantidade de carbonos levará oxi. E o lado com maior levará O. Pronto. Se os dois lados tiverem a mesma quantidade, independe-se. Tanto faz para onde você olhar. Qual perspectiva? Tirou essa dúvida?
Fechou. Então vamos para exemplos. Vou colocar aqui alguns exemplos. Inicialmente vocês vão tentar fazer a nomenclatura e eu vou auxiliar vocês. E vou também falar sobre fazer a nomenclatura também com ramificação. Aproveitando, lembrando, principal prioridade é grupo funcional. É a maior prioridade de todas, tudo bem? Depois vem insaturação. Depois, ramificação. Essa aqui é a ordem de prioridades para a nomenclatura. Beleza? Ordem de prioridade para a nomenclatura. Vamos lá. Vou colocar aqui A. B. O senhor não vai falar também o nome, não. Vou falar ou no caso das usuais, sim, tá? Nos exemplos eu vou falar. Por exemplo, igual essa da acetona. Asset. Asset vem do latim que significa dois. Forme vem do latim que significa um. Existem nomenclaturas que utiliza asset no nome e forme também. Mas no caso da propanona é uma exceção. A propanona, 1, 2, 3, eu tenho aqui a acetona e eu tenho esse meu camarada. Essa daqui é a minha propanona, certo? Mas ela eu posso chamar de acetona. Rodrigo, mas por que, sendo que acet significa dois? Justamente... Ai, tá na frente da câmera. Justamente porque essa daqui é a menor cetona possível. Porque cetona é o quê? Carbonila em carbono secundário. Então, sem carbono secundário, a menor possível é com 3 carbonos. Tudo bem? Eu vou colocar... Perfeito. Se eu tiver mais de uma ramificação, qual que é a prioridade? Aí existem duas formas de interpretar, tudo bem? Existe a interpretação pela ramificação mais complexa e existe a interpretação pela ordem alfabética. Eu quero que vocês levem em consideração a ordem alfabética, tá? Por exemplo, etil e metil. E vem antes que M no alfabeto. Então, primeiro você vai dar o nome do etil, o seu numeral, e depois metil, tá bom? Vou colocar mais pro lado aqui para espaço. Pronto, essas aí, tá? Para começarmos. Copiem, já vou começar. Só vou pegar mais café. Certo, certo.
Permite. O cara já fez, pô, calma lá, cara. O cara já fez todas. O cara já fez todas, pô, calma lá. Posso começar então? Vamos praticar essas aqui? Fechou. Eu vou até rapidinho antes que eu esqueça, só enviar para vocês um outro material também. Já vou deixar logo enviar agora antes que eu esqueça. Esse. Perfeito. Enviar uns materiais extras para vocês. Também de funções orgânicas. Pronto, acabei de enviar. Pronto, vamos lá então. Ó. Primeira. Hidroxila em carbono saturado. Isso aqui indica o quê? Indica que é um álcool. Beleza, só um álcool. Primeiro, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Prefixo but. Eu tenho uma ligação que dupla entre carbonos. Então, uma situação em. Mas a pergunta é, onde fica esse em? Para e pensa comigo. Primeiro, esse carbono aqui é 1. Por quê? Porque grupo funcional é a minha... Desculpa, eu fui espirrar. O grupo funcional é a minha prioridade. Há duas formas de você contar. No sentido anti-horário, aí seria 1, 2, 3, 4. Ou no sentido horário, seria 1, 2, 3, 4. Você sempre vai buscar saltar a dupla ligação, tá? Melhor, saltar a insaturação. Sempre, sempre, sempre. Então, no caso, os menores são 2 e 3. Então, but 2 en, certo? 1 all. Por que eu coloquei 2 em 1 all e não 2 enol? Porque vai parecer que é enol. Entendeu a diferença? Então é bom você colocar 2 em 1 all. Como assim saltar? Porque pensa comigo. Vai ter exemplos, não é esse primeiro caso, mas vai ter exemplo que você pode chegar na insaturação e você não pular por cima dela na contagem. Entendeu? Vai ter exemplos. Se você chegou em um carbono que está em saturação, tu sempre tem que fazer o quê? Passar por cima dela na contagem, tudo bem? Porque 2 e 3 é porque eu estou entre o carbono 2 e 3 e o menor é o 2. Fechou? É sempre saltar. Eu acho que ali na frente tem um exemplo que vai ficar mais coerente. Eu acho que esse aqui não. Eu acho que esse aqui vai ser um exemplo que ficar mais coerente, tá? O J.
Mas sempre isso, tá? Sempre busca passar por cima dela. Então fica but2 em enol. Sempre eu gosto de especificar esse caso, porque senão ficaria enol juntinho. Debaixo, eu sou um carbono que tem uma carbonila e uma hidroxila. Que função orgânica é essa? Ácido carboxílico. Como é que eu começo? Começa com ácido. Lembra que ácido é no começo, sempre. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, ácido prop. Ligação simples entre os carbonos. Opa. Ligação simples entre os carbonos. An. Ácido carboxílico, sufixo oico. Então, propanoico. Pronto. C. Eu sou uma carbonila em carbono secundário. Então, eu sou uma cetona. Isso aqui é uma cetona. Mas a pergunta é, em qual carbono está essa cetona? No carbono 1, porque a prioridade é o grupo funcional. Se eu for para a esquerda, fica 2, 3, 4, 5, certo? 5. Aí quer dizer que esse meu etil estaria no carbono 5. Mas se eu for para a direita, no sentido horário, esse aqui seria o 2. O menor numeral é o 2. Então é 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Pessoal, tem um erro aqui na A. Alguém sabe o que é? Eu esqueci de colocar. Ciclo, perfeito. Eu esqueci de colocar. Na frente de tudo, tem que colocar ciclo. Agora que eu esqueci que eu não coloquei isso. Beleza? Obrigado. Aqui na C, eu também preciso colocar, porque é uma cadeia fechada. Então aqui é um ciclo. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Ligação simples entre os carbonos? Sim. An. Eu sou uma cetona, certo? Ona. Mas faltou uma coisa. A minha ramificação. Então, na verdade, é um ciclo. Vou tirar lá em cima que é melhor. É um ciclo 2-etil pente tan ona. Você pode até colocar esse 2-etil na frente de tudo, não tem problema. Falar que é um 2-etil ciclopentanona. Pode falar, Yuri. Digitado pro microfone, você que sabe. No caso da contagem dos carbonos, na C mesmo, começa por onde? Pelo grupo funcional. Sempre pelo grupo funcional, ok? Porque se minha cadeia é fechada, onde o meu grupo funcional estiver, ele é o carbono 1. Sempre. Mesmo sendo cetona. Mesmo sendo cetona. Não tem problema ser cetona. Porque se eu falar que esse aqui é o carbono 1, tá errado. Nada, relaxa, preciso só falar, beleza? Então, outra forma é você colocar esse 2-etil para frente e chamar de 2-etil ciclopentanona. Fechou? Porque olha só, se eu falo que eu tenho um ciclobutanona, como é que você desenharia se eu desse o nome e pedisse a molécula? Tu desenharia 4 carbonos. Aí a pergunta é, onde que tu colocaria a cetona? Qualquer um. Eu continuo sendo ciclobutanona. Beleza? D. Eu sou uma hidroxila ligada a um anel aromático, então eu sou um fenol. Aí eu tenho o que aqui? Uma ramificação etil. Em qual carbono? Aí você vê que esse aqui é o carbono 1. Os vizinhos são carbono 2. Os um pouco mais distantes são carbono 3. E esse mais distante aqui é o carbono 4. Então, para. É um para-etil. Fenol. É assim que ficaria. Eu posso abreviar o para e chamar apenas de P. Vai ficar P-etil. Fenol. E, esse aqui é legal. Eu sou uma carbonila, tenho hidrogênio, tô sozinho, então eu sou um aldeído. E como é apenas um carbono, eu chamo esse cara aqui de quê? Esse aqui é um metanal. Aí existem outros nomes. Eu posso chamar de formaldeído. Porque forme significa um. Eu disse aqui em cima para vocês. E eu também posso chamar de formol. Aí muita gente confunde e pensa que formol é um álcool, mas não. Formol, neste caso, é um aldeído.
F. Oxigênio entre carbonos. Só tem ele? Só tem ele. Então é o quê? É um éter. Para o meu lado direito eu tenho um carbono, para o meu lado esquerdo eu tenho 2 carbonos. O éter, como é que fica? Oxi para a menor parte, O para a maior. Como aqui tem um carbono, metóxi. 2 carbonos para o outro lado, etano. Então esse é o metóxietano. Tudo bem? G. Que função orgânica é essa? Esse meu carbono é um carbono primário. Ele tem um hidrogênio. Então ele é um aldeído. Então esse carbono é um carbono 1. Aí tem duas formas de contar. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4. Cadeia principal é o quê? É onde eu tenho maior quantidade de carbonos. Então, nesse caso, será assim. Isso aqui é uma ramificação. Que ramificação é essa? Metil. Então, no carbono 2, eu tenho um metil. Carbonos na cadeia principal, 4. Butanal. Butanal. Lembra que al sempre será no carbono primário. Então, sempre será extremidade. H. Eu sou uma cetona. Eu sou uma cetona. Então, como é que fica essa brincadeira? Enxerguei um carbono fantasma ali? Ah, de boa. Eu sou uma cetona. Então, simplesmente eu tenho o quê? Carbonos. Ó, isso aqui é interessante. Se eu for assim, 1, 2, 3, 4, 5, eu estou indicando que está no carbono 4 acetona. Mas se eu for de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, carbono 2. Então a prioridade é o menor numeral. Ficará 2, o quê? Melhor, o 2 agora não, né? Desculpa. No carbono 3 eu tenho um metil. Então fica 3 metil. O quê? 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Ligação simples entre os carbonos? Sim. An. Aí, ona no carbono? 2. 2, ona. Pronto. Esse 2 até pode vir aqui para frente e eu chamar de 2-pentanona, tudo bem? Como tem apenas uma variação. Vou colocar para cá minha câmera. Vamos lá. Como é que fica agora aqui aí? Oxigênio entre carbonos. E o carbono ligado ao oxigênio é uma carbonila. Então eu sou um éster. Como que dá nome para éster? A parte proveniente do ácido é ato e a parte proveniente do álcool é ila. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos para a parte do ato, 2 carbonos para a parte do ila. Então, eu chamo de etanoato de etila. Porque lembra que eu posso anular a parte do an na parte do ila do meu éster. J. Olha que interessante, eu tenho 2 hidroxilas. Eu posso ter 2 funções orgânicas na mesma molécula? Com certeza pode. Nesse caso, como são 2 iguais, fica até mais fácil. Porque ó, são 2 álcoois. Álcool, sufixo ol. 2, eu coloco di, é um diol. Aí que vem um ponto importante. Se esse aqui é 1, e se eu for no sentido anti-horário? Esse aqui seria o 2, esse seria o 3 e esse seria o 4. Só que aí os meus álcoois ficariam entre 1 e 4. Eles são grupos funcionais. Então eles têm que ter um menor numeral. Se esse for 1, esse aqui seria o 2, esse seria o 3, esse seria o 4. Beleza, ficaria 1 e 2 e em saturação 3 e 4. E se for no sentido oposto? Esse 1, 2, 3 e 4. Daria a mesma coisa. Então, eu tenho uma insaturação, certo, uma insaturação entre o 3 e o 4. Eu sou cadeia fechada, então ciclo. Ciclo é o quê? 4 carbonos, but. Ligação dupla entre o 3 e o 4, menor numeral, 3. 3, N. Aí eu tenho no carbono 1 e no carbono 2,
2 álcoois. Então eu tenho que colocar 1,2 diol. Eu tenho que colocar. Porque eu tenho 2 álcoois. Um no 1 e outro no 2. Ok? K. Aqui eu tenho o quê? Um éter. Eu tenho 2 carbonos para a esquerda, 2 para a direita. Éter, oxi para a menor parte e O para a maior. Nesse caso aqui, como tanto faz as partes, eu chamo de etóxi, etano. Mas cuidado, vestibulares tradicionais gostam desse cara na nomenclatura usual. Como é que é a nomenclatura usual? É eu isolar o grupo funcional. Que grupo funcional é esse? É um éter. Ele é um éter. Se eu vou isolar, é como tratar o restante como uma ramificação. Então aqui eu seria etil e aqui eu seria etil. Então eu seria um éter dietílico. Se fosse etil e metil, seria um éter etilmetílico. Se eu tivesse 2 metios, éter dimetílico. Vestibulares tradicionais gostam da nomenclatura usual, beleza? Foram todas as funções tecnicamente. Para completar, falta apenas a perspectiva de 2 funções orgânicas, que são as mais simples. Você tem que saber diferenciar amina de amida. Tem que saber diferenciar, beleza? Amina, eu tenho nitrogênio ligado a carbono, de forma simples. Tanto faz se é 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. É de forma simples. Agora, a amida, eu tenho nitrogênio ligado a carbono e o carbono é uma carbonila, beleza? Tem até uma brincadeira com isso, que a amida tem bola, a amina não tem bola, que seria a representação do oxigênio. Sufixo de amida, amida. Sufixo de amina, amina. Pronto, beleza? É bem simples elas. Se eu fosse falar uma forma boa para você praticar a nomenclatura, é o seguinte. Não pega só o composto e busca dar nome. Escreve nomes de moléculas, pode ser esses aqui que destacamos, e tenta fazer o composto, beleza? É uma forma também de você conseguir imaginar a molécula, assim facilita o seu aprendizado, fazer o método oposto. Fechou? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Como é que tá aí? Então, pessoal, sobre a perspectiva das nomenclaturas orgânicas, seria isso, né? O resto está na mão de vocês para praticar. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no grupo do WhatsApp que eu respondo sem nenhum problema. Quando tiver um tempinho eu respondo. Aí, por que eu estou fazendo aqui esse nivelamento, digamos assim? Porque quando eu entrar em isomeria, é mais pesado, entendeu? Quando eu entrar em isomeria, é mais pesado. E lembrando que isomeria será sábado de manhã. Se não me falha a memória, eu coloquei para 10 horas da manhã, horário de Brasília. O senhor pode desenhar um carboidrato e explicar um pouco sobre ele? Carboidrato vai entrar mais na ideia da bioquímica, né? Ah, tudo bem, Yuri. Vai ter a gravação, tudo bem? Porque olha só, deixa eu pegar aqui um carboidrato. Pega aqui. Porque dependendo do carboidrato, ele é uma mistura complexa, né? Olha só. Aqui. Vou pegar essa imagem aqui e vou colocar aqui pra gente. Aqui, ó. Esses casos aqui, né? Ó, glicose, frutose, manose, galactose. Esses casos aqui que você queria ver. Por exemplo, na casa aqui de uma glicose, eu tenho o quê? Aqui eu tenho na parte superior um aldeído. Aqui eu tenho álcool, 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 álcool. E aqui eu também sou um álcool. De uma frutose. Álcool, 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 álcool. Aqui eu tenho uma cetona. Uma das principais diferenças da glicose para a frutose é a perspectiva da cetona. E aqui nessa parte superior eu sou um álcool. No caso de uma manose, eu sou um aldeído na parte superior.
Aí eu venho álcool, 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 álcool. Aí tu pensa, Rodrigo, mas ela parece tanto com a glicose? Essas duas se parecem. Mas o que que tem a diferença? A diferença principal está na organização, que no caso aqui eu tenho três hidroxilas para a direita, uma para a esquerda na posição, na ideia da isomeria óptica. Agora aqui eu tenho duas, isso mesmo, isomeria óptica. Aqui eu tenho duas para a direita e duas para a esquerda. Por isso que eu tenho uma ação diferente. Enquanto a galactose, eu sou um aldeído, aí eu tenho duas para a esquerda, duas para a direita, mas eu tenho um intercalamento maior. Então perceba que essas três se parecem muito, mas a diferença tá o quê? No meu carbono quiral. Mas esses pontos não. Essa terá gravação? Não, sim, tá gravada, tá? Eu só comecei a gravar um pouquinho tarde, eu acho que uns 5 minutos, mas tá gravada, não se preocupa não. Até amanhã de manhã tá lá no YouTube. Então, voltando. Sobre a perspectiva de glicose, manose, galactose e assim por diante, é uma ideia principal da isomeria óptica. Por quê? Porque aqui eles são carbonos quirais, carbonos quirais, carbonos quirais. Fechou? Inácio, tu queria falar alguma coisa? Levantou a mão, pode falar. Ah, não, tranquilo então. Era sobre isso que você queria. Ah, tá. Isso aí, você perguntou lá em cima, João. É por conta da disposição espacial. Perfeito. É por conta da disposição espacial. Tudo bem? A maioria de carboidratos, enzimas e afins é a perspectiva da isomeria espacial, da sua disposição no espaço. Tranquilos? Então, pessoal, vai ficar por aqui a aula. Tudo bem? Espero que tenham gostado. No sábado de manhã, aguardo vocês com isomeria. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. E é isso. Fechou? Boa noite a todos, bom estudo e bom descanso para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.